Ó, quem fez aniversário ontem? Ai, eu fiquei tão feliz com a homenagem de sexta-feira. Gostoso, né? Ai, obrigada, Luquinha, toda a produção. E todo mundo. Tem bastante coisa para eu responder ainda aqui. Não, mas eu até comentei, no WhatsApp é impossível. Mas se você quiser mandar um beijo pra Sol de aniversário também. Gente, agora o mais incrível de tudo. Ontem a Sol foi pra Santos, que a família dela é de lá. E eu tava em Santos, que minha família também é de lá, né? Aí a gente conversando aqui, ó, conversando. E onde que você tomou café ontem? A Solange Moraes estava a 10 metros da casa e que não eu te tava. vi. Imagina que isso, Sol. Nem domingo a gente tá longe. 10 metros. Fiquei impressionado. Sol. E a gente só foi saber agora, né? Foi saber agora, Sol. Bom, antes de começar o programa, deixa eu mandar um beijo pro seu Carlos, ele que é da portaria do prédio de um grande amigo meu, irmãozinho também do Luciano. Ontem eu fui lá visitar e tal. Enfim, um beijo no seu coração e muito obrigada. Ele tem um carinho muito grande pelo programa. E o Marcinho também, que você comentou. Marcinho, que é um guardador de carro na rua, lá da Vila Ema. Obrigada pelo carinho também, viu, Marcinho? Muito obrigada mesmo. Bora lá começar a semana. Obrigada pelo carinho de vocês. Mas alimentar um pouquinho a nossa alma e nosso coração. Às vezes a gente tem pressa, né? Mas o tempo sempre dá a resposta para aquilo que você não consegue entender hoje. O que é isso? É Deus revelando aquilo que é verdadeiro. Sossega e acalma. A resposta vem no tempo certo. Zóio Verde, o que tem no programa? Sol, Polícia Militar procura grupo de criminosos que explodiu agência de banco no sul de Minas e pele de tilápia deve ser incorporado ao tratamento do SUS para pessoas com queimaduras de pele. Que tal conversar com a gente? Começa a semana participando do programa e tirando também suas dúvidas. E eu já tô vendo aqui pelo Face, Instagram também, nossas redes sociais, que tem prêmios. Tem um kit Tracta no nosso Face especial pro mês das mães aí, muito fácil. No último dia do mês a gente vai sortear. Você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho para participar, tá bom? No Instagram tem o kit Ortovip, para participar também é muito fácil, você vai curtir a postagem, marcar 2 amigos e já concorre. E para você que for casar em junho ou em julho, tem um dia de noiva incrível do Paris Brasil, é só curtir, comentar a fotinho também, essa que tá no nosso Face e torcer para ser escolhido, tá? Bora conversar bastante, aprender muito sobre a nossa saúde, porque aqui no programa hoje é dia de dicas de saúde. É muito comum, você já ouviu aquele ditado assim, eu nunca consigo atender uma pessoa que está tendo um ataque epilético porque a baba, a saliva transmite epilepsia. Na verdade é um susto tão grande, por a gente não saber o que está acontecendo, a gente fica sem saber o que fazer mesmo. Afinal de contas, e tem gente que tem convulsão. Sim. E muitas vezes a convulsão é confundida com ataque epilético. Afinal de contas, o que é um? O que é outro, quais os tratamentos, quais os sinais e principalmente os primeiros socorros, viu, Luquinha? Ele está aqui, eu estava com saudade dele, a agenda dele é assim, ó, mas ele arranjou um tempinho para estar com a gente, querido amigo, neurologista, Dr. Mário Jorge. Dr. Mário, chega junto, aqui. doutor. Vamos trabalhar um pouquinho, conversar. cachê tá pago, né? Bom ver o senhor, obrigado, Lian, também da Vale Infusões, que está aqui com a gente. Fica à vontade. Fica à vontade, doutor. Estava com saudade do senhor já. Faz tempo, Pode né? abandonar assim, não, Ele falou que a última vez que ele veio eu estava até loira. É. Eu falei, loira? Faz tempo. Que você não é mais loira, faz tempo. Faz um tempinho já. Já, né? É loira, né? Era morena, mas luz. não era um toque de brilho. Um brilho no olhar. Doutor, eu fico nessa dúvida aí. Quando é que a gente sabe, por exemplo, que a pessoa está apenas convulsionando, ou seja, tendo uma convulsão, e quando ela está tendo um ataque epilético? É a mesma coisa? Isso. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. A convulsão, a epilepsia, pode se manifestar por uma convulsão. A convulsão é um sintoma, assim como a dor de barriga, assim como a dor de cabeça, a falta de ar. A convulsão é um sintoma de alguma alteração no cérebro, no sistema nervoso central. Por N razões. Por N razões. A epilepsia é uma das causas de convulsão. Você pode ter convulsão por baixa de glicose, por febre. Criança, é comum ter convulsão por febre. Você pode ter convulsão por baixa de cálcio no sangue, pode ter por meningite, encefalite, por um tumor cerebral, por um AVC, um derrame. Então, a convulsão ela tem muitas causas.
A epilepsia é uma das causas de convulsão. Sabe, a minha irmã, número 5, a Mônica, muitos anos, graças a bom Deus, nunca mais teve. Ela teve convulsão, sabe por quê, Luquinha? Choque térmico. Ela estava na praia, eu lembro, em Maresias, tomou muito sol, ficou horas no sol, e quando entrou na água, a água estava muito fria, ela teve esse choque térmico e convulsionou. E é o susto, na verdade, né, Sol? Tô recebendo bastante pergunta aqui também. Só mostrar 2 fotinhos. Nosso amigo aqui de Natividade, acho que fechou. Natividade da Serra também, o Rodrigues, obrigado pelo carinho e participação. E depois eu mostro outra que acho que não está aparecendo para vocês. Mas a Daia mandou uma pergunta para gente. Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu, a Daia, do Monte Castelo. Toda convulsão é epilepsia? Desde já, obrigada. Pois é, uma pergunta mais ou menos, viu, minha linda Daia? Obrigada a você. Que eu acabei de fazer. Agora, a epilepsia, a pessoa nasce com a epilepsia ou ela pode desenvolver por fatores externos ou medicamentoso, alguma coisa nesse sentido? Isso. Uma grande parte das epilepsias são genéticas. O cérebro nasce com uma deficiência, com uma alteração, falta uma substância e essa pessoa vai ter convulsão e vai ter epilepsia. Né? Uma outra parte das epilepsias são adquiridas durante o decorrer da vida. O que é que pode fazer uma pessoa tornar-se epilética que não é epilética? Por exemplo, um trauma de crânio, um acidente que bate a cabeça e aí forma uma lesão no cérebro e volta e fica a ter convulsão. Uma encefalite, por exemplo, no nosso meio é muito comum a encefalite pelo vírus do herpes. E você pode desenvolver depois da encefalite crises convulsivas. E assim nós temos uma série de outras situações que ocasionam uma epilepsia que nós chamamos de epilepsia secundária, epilepsia sintomática, decorrente de uma lesão no cérebro ocasionada por uma doença, tipo trauma de crânio, encefalite, meningite, AVC. Né? O AVC é o derrame, popular derrame. Pois é, a Regina Célia, que é de Blumenau, está sempre com a gente aqui. Ela disse que o filho levou uma bolada, viu, Luquinha? E desde então não para de convulsionar. A gente já vai explicar o que pode ser, viu, Regina? Perfeito, Sol. Tô com a fotinha aqui que eu consegui agora. Então, Rodrigues, abração, obrigado pela companhia. E também é aniversariante do dia hoje, Sol. O Lucas está fazendo 7 anos, todo galã na foto. Deus abençoe sua vida, viu, garotão? Bom, bora conversar mais então sobre esse assunto, entender o que a gente pode fazer durante aí essa convulsão de uma pessoa que você conhece. Mas agora a gente vai ficar bem informado também com as notícias da redação. E o ex-ministro do PT, José Dirceu, continua preso no Paraná. A defesa dele ainda pode recorrer da condenação no Supremo Tribunal Federal e também no Superior Tribunal de Justiça. A gente tem agora mais informações com o nosso querido repórter, o Pedro Souza, que essa semana está com a gente aqui no Falando Nisso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. José Dirceu está no Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, onde já esteve preso pela Lava Jato. Confira agora na reportagem de Juliana Goss. O ex-ministro José Dirceu está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na Grande Curitiba, junto com outros condenados da Lava Jato. Ele já esteve detido no local por 1 ano e 8 meses. A ordem de prisão foi expedida depois que o TRF4 rejeitou os embargos declaratórios apresentados pela defesa, que pedia a prescrição da pena de 8 anos e 10 meses na segunda condenação do ex-ministro na Lava Jato. A defesa do ex-ministro ainda pode recorrer da condenação nos tribunais superiores, mas, pelo menos por enquanto, prevalece o entendimento de que condenados em segunda instância devem passar a cumprir provisoriamente a pena. Vamos aguardar aí se não vai ter nenhuma novidade do STF, né? E partidos do Centrão, Pedro, decidiram apresentar um texto alternativo à reforma da Previdência que está em discussão na Câmara dos Deputados. Ô Pedro, deve atrasar um pouquinho os trabalhos ou não? Olha só, os parlamentares se comprometeram a não alterar o cronograma de trabalhos para aprovar a proposta. Vamos acompanhar agora na reportagem de Carolina Vilela, direto de Brasília. A
A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara já recebeu 15 emendas. Todas as mudanças sugeridas pelos deputados no texto enviado pelo governo farão parte de uma nova versão costurada pelos próprios parlamentares. O presidente da comissão, que faz parte do Centrão, afirmou que o objetivo é blindar a pauta econômica das confusões que têm afetado a imagem do governo. Mas a orientação é manter o cronograma de trabalho e a economia prevista pela equipe econômica na próxima década. Até agora, já é consenso que temas polêmicos, como a aposentadoria rural, a de professores e o benefício de prestação continuada, pago a deficientes e idosos de baixa renda, serão modificados. Agora, deputados do Centrão descartam resgatar a proposta da Previdência apresentada pelo governo de Michel Temer, que previa uma economia bem menor de 400 bilhões de reais. O cronograma prevê a aprovação da reforma no primeiro semestre. Os trabalhos na comissão especial vão entrar na terceira semana de debates, desta vez com representantes de associações e sindicatos. Pois é, e a gente vai voltar a falar sobre Previdência até essa reforma sair ou não, ou seja, até o final da novela, Luquinha, passo a passo para que a gente possa entender melhor o que pode acontecer com o nosso bolso, viu? Perfeito, só conversar agora com o Pedro sobre as estradas, porque ontem, Pedro, teve queda de barreira na Rio Santos, essas imagens que vocês veem, o trânsito interditado no trecho da Serrinha em São Sebastião. Alguma previsão de liberação, Pedro? Ainda não, Lucas. No 118, ali na Serrinha, continua interditado. No 140, na praia de Guaecá, o trânsito flui no sistema Pareciga devido a rachaduras na via. Em Ilhabela, na rodovia 131, ali ela está interditada no trecho do Morro do Piúva, devido também a deslizamentos de terra. Na Tamoios, o tráfego é livre nesse momento nos dois sentidos, tanto para quem sobe quanto para quem desce a serra. Na Dutra, o motorista enfrenta problemas somente em Guaratinguetá, no sentido São Paulo, devido à realização de obras na pista. No sentido Rio de Janeiro, o motorista faz boa viagem. Obrigado, Pedro. Bom trabalho para você. Bora falar sobre o tempo, então, na semana na nossa região, começando com a Serra da Mantiqueira, máxima de 20 graus em Campos do Jordão, sem previsão de chuva, tempo estável na Serra, o mesmo aqui no Vale, em Jacareí, Taubaté e também em São José do Barreiro, máximas de 26 graus. No litoral também, muito difícil chover, pequena possibilidade de chuva, máxima de 27, tanto em Ubatuba quanto em Ilhabela. A semana aqui em São José, então, a chuva deve vir mesmo para quinta-feira, vou destacar sexta-feira, previsão de virada de tempo, tanto que a máxima chega a 21 graus. E policiais militares procuram por grupo de criminosos que fizeram uma explosão em uma agência em Minas Gerais. A gente já conta mais para você sobre isso, mas segunda-feira aqui no programa também é dia de cuidar da saúde da nossa boca com o querido Dr. Otávio. Um alerta para os pais que têm crianças pequenas e começam a perceber aquelas manchinhas pretas nos dentes. O que é? Vou falar daqui a pouco no programa Falando Nisso sobre cárie de mamadeira.